A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Parte 1. Texto áureo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos, capítulo 2, versículo 47. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Objetivos da lição. Primeiro, salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Segundo, explicar o compromisso do membro da igreja. E terceiro, expor o papel da membresia na igreja e na sociedade. Texto de referência, Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Leituras complementares. Salmo 27, versículo 4. A alegria de estar na casa do Senhor. Mateus 16, versículo 18. O inferno não prevalecerá contra a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 31. A unidade dos membros do corpo de Cristo. Efésios 2, versículo 11 ao 22. Somos unidos por Deus mediante Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 16 ao 18. Cristo é o cabeça da igreja. E Tito capítulo 2, versículo 1 ao 10. Exortações aos cristãos. Motivo de oração. Oremos para que mais cristãos sejam atuantes na igreja. Introdução. A autêntica vida do discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Capítulo 1. O membro da igreja. Identidade do cristão. Mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja, composta por todos os salvos, para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho. Vejamos como essa verdade é ressaltada na Bíblia. 1.1. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária se expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever suas cartas, o apóstolo Paulo endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, tais como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo e entre si. A revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 1995, lição 7, comenta: a igreja. Etimologicamente falando, igreja é a tradução do grego eclésia, que tem o significado linguístico de os chamados para fora, com aplicação também no sentido de uma convocação. É a junção de dois vocábulos gregos,
ek, que significa para fora, com a aplicação de que o povo chamado para fora era de classe especial. E o termo kletos ou clésia, originado do verbo kalein, que significa chamar, convocar, reunir. Literalmente, nas Escrituras, significa os chamados de dentro do mundo para fora dele. Uma comunidade que conhece a Cristo como Senhor. De acordo com as palavras pronunciadas por Jesus, em Mateus 16, versículo 18, quando da fundação da igreja, aprendemos 3 lições importantes. Primeiro, a igreja pertence a Jesus, minha igreja. Segundo, Jesus tem um plano para a igreja, eu edificarei. E terceiro, a igreja jamais será derrotada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1.2. A relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve o participar. É notório em diversos textos do Novo Testamento que uma das características mais marcantes dos discípulos de Cristo é que eles procuravam estar juntos. Nós vemos isso logo após a ascensão de Jesus, em Atos 1, 14 ao 15, capítulo 2, versículo 1 e 42. Não há base bíblica para um viver da fé cristocêntrica de maneira propositalmente isolado ou fechado em si próprio. O apóstolo Paulo, após ser batizado, procurou estar com os discípulos em Damasco e quando retornou para Jerusalém, entre aspas, procurava ajuntar-se aos discípulos, fecha aspas. Atos 9, versículo 18 a 19 e 26. O gentio Cornélio, após a experiência da conversão, tinha um desejo de estar mais tempo com aqueles que também estavam com Cristo. Atos 10, 48. É preciso vigilância para que não desprezemos a relevância de estarmos juntos como o povo de Deus. É preciso cuidado para não sermos influenciados pelo espírito de murmuração ou crítico, que só enfatiza pontos negativos e nunca está satisfeito. Que sejamos uma geração caracterizada por todos os que criam estavam juntos. Atos capítulo 2, versículo 44.